caros colegas, membros do Governo, senhores jornalistas, bom dia a todos. Portanto, reunimos aqui hoje para vos apresentar o ponto de situação das medidas de mitigação que o Governo tem vindo a implementar para fazer face aos choques provocados pela guerra na Ucrânia. São medidas que tiveram impactos reais nas pessoas, nas famílias e empresas cabo-verdianas, mais concretamente na mitigação dos preços dos produtos energéticos. Relembrar que no segundo semestre de 2021, meses antes do início da guerra, o desfazamento entre o aumento da procura e a capacidade de oferta, devastada pela pandemia, provocou oscilações de preços dos combustíveis com forte impacto no custo da eletricidade. Imediatamente o Governo tomou medidas em sede do Orçamento do Estado de 2022 para amortecer esse choque, medidas essas que vêm sendo implementadas desde janeiro. E a crise energética de 2021 foi alargada num curto espaço de tempo com o início da guerra na Ucrânia numa dimensão devastadora. Um período particularmente difícil de uma sequência de crises que foram enfrentadas pelo Governo com sucessivas medidas de mitigação, algumas já implementadas e outras em fase de implementação. Estamos a falar de medidas estruturais adotadas na Lei do Orçamento do Estado de 2022 que começam a ser implementadas desde janeiro com impacto concreto no amortecimento da escalada de preços que iremos mais adiante apresentar o ponto de situação. Nomeadamente a redução do IVA sobre a eletricidade de 15% para 8%, aumento do desconto da tarifa social de eletricidade de 30% para 50%. Estamos a falar também de medidas de curtíssimo prazo aprovadas no mês de março pelo Governo, imediatamente após o início da guerra, implementadas no período de abril a junho, com impacto direto no amortecimento do aumento do custo dos combustíveis, evitando grandes oscilações de preços catastróficos que iremos também mais adiante demonstrar. Referimos a suspensão do mecanismo automático de atualização de preços dos combustíveis e estabilização do preço do gás butano. Além disso, outras medidas de curto prazo foram também tomadas pelo Governo e aprovadas por resolução, decreto-lei e lei para serem implementadas de julho a dezembro deste ano, com impacto concreto no amortecimento dos preços dos produtos energéticos no país. Trata-se da compensação na tarifa de eletricidade em 7 escudos por kWh, o aumento zero na tarifa social de eletricidade, redução das taxas aduaneiras sobre gasóleo, gasolina e fuel e suspensão durante o mês de julho da taxa de manutenção rodoviária. Para além de mitigar os preços dos combustíveis, outra preocupação do Governo é assegurar o abastecimento de produtos energéticos no país. E aqui gostaríamos de realçar que, com as medidas tomadas e implementadas, o país continua a ser abastecido normalmente e o Governo e todo o sistema de mercado nacional de combustível vão continuar a envidar todos os esforços para que não haja perturbação no abastecimento de combustíveis nas nossas ilhas. Os impactos concretos no país das medidas tomadas e implementadas pelo Governo até agora são reais e vamos apresentar nos slides que estamos a projetar agora. Portanto, esse quadro reflete a evolução dos preços dos combustíveis, portanto, no caso de abril a junho, pela medida anunciada, que foi na sequência da suspensão do mecanismo e onde se evitou aumentos elevados, como fica aqui demonstrado. No mês de abril, em termos médios, o aumento médio ponderado é cerca de 18,4%, evitado também no mês de maio 15,2% do aumento médio ponderado e em junho 14,8%. Em termos de produtos concretos, temos o impacto concreto, portanto, na vida das famílias e de empresas em Cabo Verde. Temos no caso do gás butano, cujo preço foi fixado no mês de março pelo Governo, um teto de 177 escudos por quilo e preço máximo, e sem nenhuma medida o preço do gás atingiria 191,8 escudos por quilo, portanto 31% superior ao preço atual, que estamos no mês de setembro, que hoje o preço está em 145,9 escudos por quilo. E como se pode ver nesse quadro, o exemplo concreto, temos aqui
o caso, por exemplo, da garrafa de 3 kg, que foi fixado um preço máximo de 531 escudos e foi evitado que chegasse a 575 escudos por cada garrafa de 3 kg, portanto, o preço atual é 438. E portanto, é proporcional também relativamente às outras embalagens. Em relação à gasolina, sem nenhuma medida, o preço da gasolina atingiria 220 escudos por litro no mês de julho, portanto, 49% ao preço atual do mês de setembro. E o preço máximo verificado durante esse período, desde o início da guerra, foi de 190,7 escudos por litro. E atualmente o preço é de 147,7 escudos por litro. E como se pode ver, além dos aumentos evitados no período que apresentei no quadro inicial de abril a junho, temos também, devido às medidas tomadas pelo Governo, que aqui fiz referência, sobretudo em sede de lei de orçamento, de julho a setembro, e já também foram evitados aumentos no mês de julho de 10%, e 8% no mês de agosto, e 70% no mês 8% no mês de agosto e 8% no mês de setembro. Portanto, houve diminuição, mas a expansão, por causa da evolução internacional dos preços do petróleo, mas sem as medidas não teríamos a dimensão da redução que se constatou nesses 3 meses. Em relação ao gasóleo, temos também a mesma situação. Sem nenhuma medida, os preços do gasóleo atingiria 203 escudos por litro, significa 23% superior ao preço atual, portanto, foi evitar um preço 23% superior ao preço atual de setembro, e o preço máximo verificado nesse período, desde o início da guerra, é de 181,3 escudos por litro. Portanto, o preço atual do mês de setembro é de 165,7 escudos por litro. Em relação ao gasóleo, vê-se também que as medidas tomadas pelo Governo estão a ter impactos concretos nas pessoas e nas famílias em Cabo Verde, com o aumento evitado devido às medidas atualmente em curso, que pode-se acumular também em relação aos quadros, aos impactos anteriores que referimos, que vem acontecendo desde o mês de abril. Em relação à tarifa de eletricidade, sem nenhuma medida, o preço de eletricidade seria hoje mais de 50% superior ao preço atual que estamos a pagar. Também significa que, sem nenhuma medida, as famílias inscritas no cadastro social, onde o benefício é maior, pagariam mais do dobro do que pagam agora. Portanto, vejam a diferença e o impacto real, concreto, que as medidas estão a ter nas famílias cabo-verdianas. E o quadro demonstra esses valores, esses aumentos evitados que aqui referi. Portanto, pode-se ver que, no caso no geral, é superior a 50%, e no caso da tarifa social, 158%. Ou seja, se nenhuma medida tivesse sido tomada, a tarifa, quem hoje está inscrito no cadastro social pagaria 34,5 escudos por quilowatt-hora. E, devido às medidas tomadas, 158%. É preciso ter em conta que aqui estão incluídas o reforço da tarifa social, de 30% para 50%, a alteração da taxa do IVA de 15% para 8%, e as medidas tomadas agora também de aumento zero, no caso da tarifa social para a tarifa social de eletricidade. Portanto, os impactos aqui apresentados, pode-se ver que são reais e concretos, e afetam de forma que beneficiam as famílias e amortizam a situação a escalada de preço internacional que está-se a verificar neste momento. E, para terminar, eu gostaria também aqui de realçar as medidas que
que as medidas aqui apresentaram, como se pode ver, evitaram que os preços atingissem níveis catastróficos e contribuíram para que os níveis de oscilação também de preços não perturbassem o mercado. Isso com custos. Custou, por isso, só na energia, custou ao Governo, já estamos a falar de custo efetivado. Iremos também ter mais à frente informações sobre o custo global das medidas tomadas pelo Governo. Mas o que já foi implementado até este momento, estamos a falar de 1 milhão até setembro, estamos a falar de cerca de 700 mil contos também já engajados. Portanto, o Governo está empenhado na implementação das medidas tomadas, portanto, também na mobilização dos recursos necessários, no acompanhamento da evolução dos preços internacionais dos derivados de petróleo e dos impactos internos das medidas de eficiência energética em curso e, em função da avaliação da situação, fará os ajustes necessários. Portanto, este é o ponto da situação que queríamos vos apresentar sobre a implementação das medidas de mitigação de produtos energéticos na sequência para fazer face à guerra na Ucrânia. Obrigado.